Boa noite a todos. Me chamo José Carlos, pastor aqui na Igreja Rogate, faço parte do corpo de pastoreio, pastor auxiliar junto com o pastor BH. Assisto aos pés desse homem, mais uma equipe, né? Esse homem de Deus, e para mim é um prazer, é uma honra. E ao mesmo tempo que uma honra, um privilégio, também é um desafio muito grande de estar falando um pouquinho sobre vida devocional, não de estar falando sobre vida devocional, mas de estar aqui nesse estúdio tão chique, levando, né, sendo um professor, né? Talvez seria muita audácia da minha parte, mas o que nós queremos conversar aqui hoje é referente vida devocional. Então vou me apresentar melhor, né? Sou o pastor José Carlos, casado com a pastora Elisete Miurati. Sou natural de Querência do Norte, ali do Rio Paraná. Minha esposa é de Foz do Jordão, né? Moramos em Curitiba eu já há 26 anos, a minha esposa mora há mais tempo. E hoje eu estou ali empatado com 26 anos de Noroeste do Paraná e 26 anos de Curitiba. Então aí você faz uma continha, você vai saber qual é a minha idade. Amém, glória a Deus, né, por esse tempo. Vamos iniciar a nossa aula, sem mais delongas, né, porque temos um conteúdo muito precioso, que eu considero, né, e gostaria de passar para os queridos irmãos, né. Eu estava orando, né, todo esse tempo e pensando assim, Deus, se por mais que meus irmãos não entendam a minha aula, mas se eles colocarem em prática, né, já valeu a pena, né. Então vamos começar a nossa aula, nossa primeira aula de hoje, né, vida devocional. Queridos, vida devocional é algo muito básico, né? É muito básico nas nossas vidas, desde quando nós se convertemos com aquela fome, aquela sede, né? E, e nós começamos atrás de Bíblia, livros e tal, e procurando os nossos líderes, os nossos pastores. Só que ao passar do tempo isso vai se perdendo, né? Costumeiramente vai se perdendo na nossa caminhada cristã, que não deveria, né? O apóstolo Paulo diz que nós temos que viver de glória em glória, né? Buscando, conhecendo e prosseguir em conhecê-lo, Senhor, ainda mais. Isso deveria ser a nossa rotina. Mas por isso que nós temos a necessidade, independente do nosso tempo de conversão, se nós temos pouco tempo ou mais tempo, o pastor, auxiliar, o reverendo, o apóstolo, mas às vezes isso passa despercebido de uma coisa básica, de um princípio tão básico que é a vida devocional. Então, o que é a vida devocional? Para nós iniciarmos essa aula, eu vou trazer coisas muito práticas, talvez eu só vou relembrar talvez algumas coisas que nós já sabemos, que você já sabe. Então, nutrir, né? Nutrir minha vida espiritual. Então, a vida devocional é nutrir, é você estar nutrido, né, por esse tempo diário da sua vida espiritual. Então, você está nutrindo ela. E eu vou repetir várias vezes isso, porque isso é uma coisa tão básica na nossa vida, né? Porque quando você vai no médico ali, que você está fraco, está faltando vitamina no seu organismo, né? E o médico vai falar de nutriente, vitamina A, B, C, e ele vai te dar uma relação para que o teu corpo físico fica nutrido. A vida devocional também é nutrição da nossa vida espiritual, né? Mas como eu vou nutrir? Através do devocional diário. E também é uma disciplina, espiritualmente falando. Por que uma disciplina? Porque eu vou citar muitos exemplos do corpo físico humano, né? E comparar com o nosso corpo espiritual. Por exemplo, eu, há uns 2 anos atrás, eu
apresentei aí alguns problemas de saúde. E fui no médico agora, esse tempo de pandemia, né? Com muita dificuldade, mas consegui alguns médicos, porque a medicina assistia só Covid, né? Então se teria outro problema, seria mais complicado. Mas graças ao nosso bom Deus eu consegui, com muita dificuldade, algumas consultas, por causa de algum problema de saúde que eu apresentei. E o médico, eu já, há algum tempos atrás, eu adquiri a hipertensão, né? Tomo duas formas de remédio toda noite. E agora apresentou colesterol alto, né? E açúcar no sangue. E conversando com o médico falou para mim assim, como é que tá ali? Aí eu tinha passado pelo médico primeiro, depois eu fui pro postinho, né? Porque se saúde é o direito está na Constituição, né? É direito do brasileiro, eu apelei pro postinho, né? Aí o médico do postinho foi ter uma conversa comigo, né? E ele falou assim, tá, como está a alimentação? E eu já tinha orientação do outro médico que eu tinha pagado. Aí eu falei, olha, minha alimentação, né? O outro médico já me orientou a, a cuidar com a gordura, né? Tirar o açúcar. E eu já estou fazendo isso, né? Não comer carne gorda. Aí eu falei, médico, nem magra, pelo preço que tá, nem magra quanto mais gorda. Brincadeira, né? E, e aí o médico, não, tudo bem, eu estou percebendo que a tua alimentação você está conseguindo manter ali, né? Obedecer à ordem médica. Falei, tranquilo, médico. Era uma senhora, né? Uma doutora. Eu falei, ó, eu sou bem rigoroso nisso. Aí ela fez a última pergunta para mim, como está a caminhada? Como está a caminhada? Aí eu peguei e falei, olha, doutor, infelizmente caminhada eu tenho feito muito pouco. Ela falou, você precisa ter uma disciplina de caminhada, pelo menos 3 vezes por semana, você tirar um tempinho para fazer uma caminhada. E quando ela falou de disciplina, isso caiu a minha ficha, né? Porque é você ser disciplinado a cuidar tanto a alimentação como o exercício físico, né? Alguns vai na academia 2, 3 vezes por semana, e isso é uma disciplina por causa do seu corpo fica mais inteirado, ele fica correspondendo com as suas atividades, você não cansa tão fácil, né? Agora, querido, eu quero trazer isso, queridos, quero trazer isso para a nossa vida espiritual. E você vê um atleta, não precisa nem ser atleta, também ele tem que cuidar daquilo que come, né? Isso a doutora também falou para mim, ó, só um pouquinho de carboidrato e o resto é salada e tal, né? Se tratando de nutriente. E se tratando de disciplina, então você disciplinar o seu corpo com a sua alimentação e com exercício físico. Agora, com a vida espiritual também não é diferente. Nós precisamos disciplinar a nossa vida espiritual como um caso de vida ou morte, porque quando você está numa situação, geralmente quando você cai numa situação caótica com a saúde, é porque lá atrás, no começo, você não se cuidou, não é verdade? E com a vida espiritual também, nós caímos no relaxo, e né? Eu vou naquele culto poderoso, naquela campanha de milagre, ali eu faço um esforço e cruzo a cidade para participar, porque vai estar o apóstolo tal, o reverendo tal. Mas, querido, o que nos sustenta, eu vou repetir isso muitas e muitas vezes, é a nossa vida diária, a nossa vida básica, né? E se tratando de nutrir a minha vida espiritual, disciplinar espiritualmente falando, eu obtendo esses primeiros requisitos que nós estamos dando entrada nessa matéria, eu estou cuidar, zelar da minha vida espiritual. Eu estou cuidando, zelando, né? E é preciso nós partir de um princípio, de um começo, né? Nós precisamos tomar uma atitude,
tomar uma posição diante daquilo que eu preciso. E o que é, diante de tudo isso, é separar um tempo específico para Deus. Você está dando, você está separando. Olha que interessante. Dar um tempo específico para Deus. Porque você sabe o resultado disso? É de intimidade. Intimidade e consagração. Ela é igual à devoção. Eu quero que você entenda essa coisa, escreva no seu caderno de anotação do Capacitando, que esses primeiros princípios, ele cai numa palavra que nós repetimos muitas e muitas vezes na nossa vida, que é intimidade com Deus. Querido, eu não consigo gerar intimidade com a pessoa que está distante de mim. Eu gero intimidade quando eu me aproximo dela. Não é verdade? Agora, consagração, intimidade, consagração, ela é igual à devoção. E a palavra devoção, que é derivado da palavra devocional, nós vamos ver mais um pouquinho na frente, mas continuando aqui, né? A vida devocional não é uma hora. Né? Às vezes nós falamos assim, hoje eu estou de férias, né? Hoje eu estou de férias, hoje eu não tenho nada para fazer, então eu vou tirar uma hora para ler a Bíblia e ler um bom livro e tirar um tempo para Deus. Mas é uma vezinha só, talvez ele até esqueceu da última vez que ele teve esse tempo. Por isso que devocional não é nós esperarmos uma hora quando nós tivermos tempo. E daí naquele dia que eu não tenho nada para fazer, eu vou tirar um tempo para Deus, ler um livro, aí eu vou pilhar na palavra de Deus e tal. Querido, é bom nós gastarmos um tempo e não ficar com a nossa mente vazia, mas devocional não é isso. Devocional, porque nós vamos trabalhar muito no devocional diário. E se é diário, é todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Mas como fazer isso? É se isolar, separar um tempo específico para Deus. Eu não sei você, eu não consigo meditar no meio de pessoas. Tipo assim, se eu estiver ali na minha cozinha, né, meditando e ali fazendo janta e ela ouvindo um cântico, um hino ali, e eu não consigo me concentrar. Eu tenho que entrar no quarto. Eu obedeço muito o que Jesus falou em Mateus 6,6. Entre no teu quarto, fecha a porta, né? E é assim que eu consigo me concentrar, né? Deixa eu só tirar um pouquinho do excesso do nervoso aqui. Então, é se isolar, separar um tempo específico para Deus. É assim que nós conseguimos fazer o nosso devocional diário. Porque se você estiver no meio de pessoas, pastor, mas eu estou no ônibus, né? Então eu moro em Colombo, aí eu cruzo a cidade, enquanto eu estiver no ônibus, querido, é bom, e é bom que nós façamos isso, mas não é o devocional, não é a maneira certa de fazer, né? Você está no ônibus, aí entra um, entra outro, e o ônibus freia, e tem pessoas falando mal do patrão e não sei, do governo, e você está ali, você não consegue se concentrar, por isso você tem que separar, se isolar, dar e separar um tempo específico para Deus. Deixa eu molhar um pouco. Agora, devocional. Devocional. O que é devocional? Então vamos trabalhar agora com três perguntas. O que é devocional? Qual é a importância do devocional? E como fazer o devocional? Então, o que é devocional? E qual é a importância? E como fazer devocional? Então, devocional, ele é manter-se conectado com Deus, ou seja, manter-se conectado com Deus
é uma tarefa que exige um comprometimento diário. Pois somente pelo contato constante nós conseguimos estabelecer um relacionamento saudável. Então, manter-se conectado com Deus é uma tarefa, querido, que exige um comprometimento diário. Por quê? Eu vou citar muitos exemplos práticos. Por exemplo, eu tenho compromisso com algumas pessoas. No meu pastoreio, eu faço discipulado com algumas, devocional com algumas pessoas. Agora, se eu tenho um compromisso de estar com as pessoas na quinta-feira, às 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, eu tenho que bater na porta dessa pessoa, porque eu tenho um compromisso com ela. Eu tenho um compromisso com a clínica de recuperação, de levar um devocional para os meninos internos que estão ali, uma clínica terapêutica, todas as sextas, às 7h15 da manhã. Então eu sei que é um compromisso meu, que todas as sextas, às 7h15 da manhã, eu encosto o meu carro ali e os meninos já estão me esperando. Agora, por que eu levo tão a sério um compromisso com os homens e com Deus eu não consigo ter? Aonde o primeiro compromisso de suma importância para a minha vida, para o meu crescimento, para a minha vida espiritual, para me nutrir, como nós falamos ali, manter essa disciplina, eu não consigo fazer. Então, queridos, pois somente pelo contato constante é que nós conseguimos estabelecer um relacionamento saudável. Né? Porque esse convívio, vamos falar de pessoas para pessoas, né? E quem é casado, né? Marido e esposa e marido, pais e filhos, e assim por diante, né? Vida familiar. Você em uma casa, em um ambiente, né? Como você consegue manter um relacionamento saudável, um relacionamento gostoso? É aquele tempo que você tem de conversa, de perguntar como foi o seu dia hoje, né? Como foi, o ônibus atrasou ou não, como está o trânsito. Não é assim que você mantém todo dia com seu cônjuge ou com seu filho, né? Ou o filho com seu pai. Com Deus também não é diferente, né? É através de um relacionamento, de um comprometimento constante, é que nós vamos estabelecer esse relacionamento bom, gostoso, e com o nosso Deus não é diferente. Devocional cristão é uma forma de nutrir nossa vida espiritual, que consequentemente adquire mais conhecimento relevante para a nossa vida. Então, nós vamos aprender aos poucos o benefício que traz para a nossa vida espiritual. Quando eu estava fazendo esse paralelo do nosso corpo físico, agora abri um parque muito próximo da minha casa, e mesmo assim eu não consigo ir. Não, mas essa semana eu fui 3 ou 4 vezes na semana. Cara, foi 10. Eu fui na segunda, eu fui na terça, que é o dia da minha folga, e fui na quinta e fechei a semana no sábado, à noitinha, fazer uma caminhada. Como eu me senti bem, como eu me senti fortalecido, como eu me senti revigorado, né? Com a nossa vida espiritual, com devocional, ele é a mesma coisa, porque você sente, e não só a nutrição, mas você, consequentemente, né, num pacote que é muito grande, que você adquire junto, e uma das coisas básicas para a nossa vida que eu e você precisamos é adquirir conhecimento relevante para nossas vidas. Então, como fazer esse devocional? Então, manter-se conectado, né? Esse comprometimento diário.
Assim, quando eu tenho um compromisso com uma pessoa, quando eu falo assim, amanhã eu vou pegar você às 7 horas para levar no trabalho, né? Quem trabalha na mesma direção, meio próximo. Então, eu sei que às 7 da manhã eu tenho que pegar aquela pessoa lá na porta da casa dela, porque nós temos um horário para chegar no trabalho. E também eu me comprometi com ela, né? Com Deus também é a mesma coisa. E o que eu quero que nós entendamos hoje aqui, com essas palavras tão simples, tão humildes, enfim, né? Mas que é uma relevância tão grande e que nós entendamos depois da primeira e a segunda aula, que eu preciso se comprometer com a minha vida espiritual. Né? Eu tenho que me comprometer. Eu tenho que ter um comprometimento diário com Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos continuar, né? Mas o que é devocional? O que é devocional? Só um minutinho aqui. O que é devocional? O termo devocional é só para trazer uma palavra, né, um significado. Eu fui para o nosso dicionário português, eu fui para o dicionário grego e eu não achei um outro termo de devocional mais edificante do que isso. O que é devocional? O termo devocional deriva da palavra devoção. Devocional, devoção, né? O pastor DH tem falado muito sobre isso, nós temos caminhado sobre isso, né? Vida de devoção, que significa um apego sincero e fervoroso a Deus. Então, o que é devocional? É uma palavra que derivada da palavra devoção, que significa um apego sincero e fervoroso a Deus. Que tremendo isso! Então, podemos definir então que devocional é um período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar aos assuntos espirituais que nos ajuda a se aproximar de Deus, né? Então, ele se trata de um indivíduo que ele separa um tempo, ele se dedica aos assuntos espirituais, nas sagradas letras, na Bíblia Sagrada, que é o poder do Evangelho para transformar a minha vida e transformar todo o ser humano. E ao mesmo tempo eu me aproximo de Deus. E devocional está ligado com o estudo da Bíblia e de um conteúdo que possa trazer nutrição espiritual. Então, através da palavra de Deus diária, através dos estudos diários, é que ele vai trazer uma nutrição diária para a minha vida. E a Bíblia, nós temos esse livro tão poderoso, que ela está repleta de todos os textos que nós olhamos, ele traz esse apelo para mim e para você, de ter esse relacionamento com Deus. Porque o escritor de Hebreus já dizia que antigamente Deus falava pelos nossos pais e pelos profetas, mas hoje ele fala pela sua palavra. Então, se você procura ouvir Deus, se você é daqueles que vai longe para ouvir uma palavra profética, porque tem um homem que tem o poder da revelação, eu quero dizer para você que você tem a Bíblia Sagrada, né, nas suas mãos, e muito mais do que um. Você tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do adolescente, a NVI, por aí vai a mensagem, a Jerusalém, a linguagem de hoje. Então você não precisa andar quilômetros ou ir para cidades procurar algo, e até com muito respeito eu falo isso, porque não que nós sejamos contra, porque nós temos grandes profetas, mulheres e homens de Deus com palavra vindo do trono da graça, quase todos os dias, irmãos que buscam o Senhor aqui. Mas esses irmãos, ele também têm esse comprometimento com a palavra de Deus, por isso que eles ouvem Deus, mas o desejo de Deus é que eu e você também
mergulhe nas Sagradas Escrituras todos os dias das nossas vidas. E ele tem a palavra, ele tem a resposta para a sua pergunta, para a sua indagação. Amém? Aleluia? Então, ele se aproxima de Deus, né, de uma forma geral. Devocional está ligado com o estudo da Bíblia e o conteúdo que possa trazer nutrição espiritual, como eu já tinha falado, que é um relacionamento com Deus, que um relacionamento com Deus deve ser constante. Portanto, nada melhor que separar um tempo de devocional diário. Queridos, porque eu sempre vou estar fazendo essa comparação. Você sabe, eu e você nós sabemos que o almoço de final de semana, a churrascada, ela alimenta para aquele dia, mas não para todos os dias. Nós não vivemos de churrascada de final de semana. Nós não vivemos daquela pregação do reverendo tal, do apóstolo tal. Nós não vivemos só disso, quero dizer só disso. Às vezes é bom, eu também gosto, né? Eu gosto do almoço de final de semana com os familiares, eu gosto de estar buscando, ouvindo homens de Deus, né? Eu gosto, mas isso não é suficiente para uma nutrição espiritual. Eu preciso ter esse apego com as Escrituras diariamente para obter a nutrição espiritual, me disciplinar o meu corpo espiritual e, além disso, eu estou ganhando conhecimento de tudo aquilo que Deus ele quer para a minha vida. E não só conhecimento, mas respostas para as minhas perguntas, para as minhas indagações. Eu falo com ele fala comigo, eu faço pergunta para ele me responde. E isso é para mim, é para você, é para todos. É o desejo de Deus. Amém? Aleluia. O tempo deve ser... Aí vamos falar do tempo um pouquinho. Mas como fazer? Quando fazer? Agora o pastor está falando fazer diário. Então vamos por pontos aqui. O tempo, ele deve ser definido por você, de acordo com o possível e necessário dentro das suas realidades. Por exemplo, se você viveu o tempo igual eu, que tinha que cruzar a cidade, né, eu moro em Alto Maracanã e tinha que trabalhar no Pinheirinho. Uma boa parte da minha vida eu trabalhei longe. Eu tinha que cruzar a cidade. Talvez você também é aquele irmão que mora lá em Colombo e tem que trabalhar em São José dos Pinhais, em Araucária, no SIC ou no Pinheirinho. E você tem que pegar aquele ônibus, o primeiro ônibus, que é 5h15 ou 5h20 da manhã, né? E você tem que pegar aquele ônibus, porque se você perder ele, você vai chegar muito atrasado no seu trabalho. E você não tem esse tempo. Você tem que levantar 4h30 da manhã, 4h30, para 5h15, 5h20 você está no ponto para pegar esse ônibus. Você fala, pastor, eu não tenho esse tempo de manhã, né? Para pegar, porque eu levanto muito cedo, não tem como eu levantar antes da 4h30, a não ser que eu tenho poucas horas de sono. E você sabe quem trabalha longe também, para chegar em casa, também vai chegar de noite. Nós entendemos isso e nós não estamos aqui cobrando essa necessidade, mas eu estou falando de arrumar um tempo. Quando eu pegava essa locomoção de um trabalho longe, o que eu fazia? Queridos, eu sempre fui segurança de bancos e você tinha que ter uma vida, né, muito centrada naquilo que você estava fazendo. E eu não tinha tempo porque eu levantava muito cedo, tinha que pegar o primeiro ônibus para não chegar atrasado. Mas o que eu fazia? Eu tinha 1 hora de almoço e eu tinha meia hora de devocional e oração. Preciso dar um tempo aqui. E foi um tempo muito bom na minha vida. E até estou meio emocionado de lembrar.
Eu separava meia hora de devocional e oração. E meia hora eu almoçava, escovava os dentes e assumi o meu posto. Querido, isso era diário. Quando eu proclamava um jejum, eu trabalhava até meio-dia. Às vezes meu almoço era da meio-dia 1 ou da 1 às 2, né? Eu trabalhava sempre com parceiro, ou companheiro ou companheira de trabalho. E às vezes a gente alternava o horário de almoço. Eu tirava o meu almoço para um tempo de devocional e oração. E almoçava às 4:30 da tarde. Porque eu não tinha esse tempo de fazer isso de manhã. E depois, quando o banco fechava, que o último cliente saía da agência, e como esse horário já era um horário de tomar um cafezinho, né, 15, 20 minutinhos, eu poderia usar esse tempo para tomar um cafezinho, eu aproveitava e almoçava esse tempo. Assim foi a minha vida no meu tempo de trabalho circular. Então, queridos, assim, o tempo nós encontramos. Eu quero ser muito sério, muito radical falar sobre isso, porque o tempo nós encontramos. Então, se você tem que pegar o primeiro ônibus, 5h15, 5h20, e você também não tem horário de almoço, eu conheço pessoas que não têm horário de almoço, por mais que a lei, a CLT, obrigado, né, você tem hora de almoço, mas tem empresa, eu trabalhei em empresa que não tinha, né? Fiz segurança no Santander uma vez e lá não tinha horário de almoço. Então eles liberavam o funcionário mais cedo, né? E você saía bem mais cedo, mas não tinha horário de almoço. Mas quando nós chegamos em casa, então eu vou citar algo bem prático aqui. Então você saiu 5h15 de casa, você não teve a hora de almoço, ou você não quis sacrificar o horário de almoço, né? Porque eu trocava a minha hora de devocional, eu trocava o soninho que eu tinha, o cochilinho depois do almoço, para a vida de oração, né? E assim foi como Deus me segurou nos seus caminhos, trabalhando num serviço terrível, difícil, mas muito bem sucedido no meu trabalho. E você chega, então, basicamente você vai estar em casa às 19 horas, né? Às 19 horas. Mais que você saiu de Araucária, do Pinheirinho, ou de São José, retornando para o trabalho, mas pelo menos às 19 horas você está em casa. Você chegou em casa, você deu água para o cachorro, deu ração, tratou do papagaio, deu uma luzinha para os filhos, você tomou um banho, tomou um banho e jantou. Queridos, 8h30 você já realizou todos, você já deu um cheirinho no cachorro, você já fez tudo que você tinha que fazer, 8h30 você está pronto. Não, pastor, mas eu assisto o Gênesis. Não, mas eu vou assistir agora o Deus Não Está Morto 2. Querido, você pode fazer tudo isso, mas não prive, não tire o seu tempo de devocional. O que eu quero dizer com isso? Que das 8h30 até a hora que você for dormir, você pode tirar um tempo com Deus. Porque você não teve tempo de manhã. Você pegou o ônibus 5h15, 5h20 e você não teve tempo. Então, é um comprometimento, não é com pessoas, mas é um comprometimento com Deus diário. Amém? Aleluia. Vamos correr aqui que o tempo está indo. Então, qual é a importância do devocional para o cristão? Qual é a importância? Tem pessoas que acham que não é importante. Não, eu vou no culto todo domingo, pastor. Tem uns que vai todo domingo de Páscoa, outros vai todo sábado da Aleluia, enfim. Mas eu vou na igreja todo domingo, pastor. Outro diz assim, pastor, eu não tenho tempo, sabe, eu não oro todos os dias, eu não leio a Bíblia todos os dias, mas eu penso em Deus o dia inteiro. Eu falo, glória a Deus, que bom. Melhor pensar em Deus o dia inteiro que pensar no Satanás, né? Eu prefiro que você pense em Deus, querido, mas não é devocional. Não é devocional. Então tem pessoas que
que ele acha que não é importante separar um tempo para Deus. Tem pessoa que acha que não é necessário, né? Porque ele já pensa em Deus o dia inteiro, ele assiste a novela agora Gênesis lá, né? E ele acha que não é preciso. Eu quero te falar para você, é melhor você assistir a Gênesis do que a novela da Globo. E aqui nós falamos escancarado mesmo, né? Porque tem que ser assim, né? Então, eu prefiro você assistir Gênesis do que assistir a novela, mas não é devocional diário. Você precisa ter esse tempo com Deus, só você e Deus. Amém? Essa é a única dúvida e muito comum, pois algum acredita que não há necessidade desse contato diário com Deus. Porém, esse hábito traz benefício para a vida espiritual. Então, vamos conhecer alguns principais benefícios que traz a vida devocional ou a vida diária com Deus. Incentivar o exercício diário da oração e meditação. Então, exercício diário de oração e meditação. E aqui eu já quero dar um conselho, né? Porque não tem tempo, forma, então nós não vamos falar sobre formas, como você deve fazer, mas a gente vai dar algumas dicas e você vai adaptar dentro da sua realidade, amém? Por exemplo, eu sugiro que no mínimo, você separe 15 minutinhos, no mínimo, 15 minutinhos. Se você saiu de Colombo e foi para Araucária e voltou de noite, 8h30, você está cansado, agora você tomou um banho, jantou, já fez tudo o ritual que você costuma fazer diariamente, agora você separa 15 minutinhos com Deus, né? 15 minutinhos, apenas 15 minutinhos. Eu vou falar o mínimo. Porque se você tem um tempo de oração de 5 minutinhos, você vai ter 10 minutos para um tempo com a palavra e a aplicação da palavra e depois um tempinho de oração. Amém? Então, é um hábito. Esses hábitos são fundamentais para o nosso viver cristão, já que orar é uma forma de conversar com Deus e do mesmo modo a meditação, né? Como eu disse, o texto de Hebreus, né? Que hoje Deus fala comigo e com você pela sua palavra. Também é muito importante, por diante dela, conseguirmos tirar lições sobre nossa vida espiritual. Querido, quantas coisas, lições práticas, para o dia a dia, que serve para mim, pelos meus problemas e às vezes para dar uma resposta para pessoas que tanto precisam de nós no nosso trabalho, no nosso rol de amizades, e ela está precisando de uma palavra. E quando você tem esse tempo de costumeiramente, diário, esse comprometimento com Deus, de oração diária e meditação da palavra, olha a bênção que você pode ser para a sua própria vida e para as vidas daqueles que estão à sua volta, ao seu redor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Permita que você conheça a vontade de Deus. Então, como eu disse lá, pessoas que andam longe, atrás de uma palavra de revelação. Queridos, a Bíblia está escancarada na nossa frente. A iluminação da palavra, Deus querendo se relacionar comigo e com você. O plano de Deus sempre foi esse, de se relacionar com o indivíduo, desde com Adão e Eva, quando ele vinha no paraíso, no jardim, pela viração do dia. E hoje não é diferente. Amém? Permita que você conheça a vontade de Deus. Durante seus períodos devocionais, você tem a oportunidade de conhecer a vontade de Deus para a sua vida em diversas áreas. Querido, nós somos um ser composto que Deus nos criou de forma extraordinária. E tem muitas áreas das nossas vidas que às vezes nós precisamos se encontrar. E todas as respostas que eu preciso estar explícita na Bíblia Sagrada, agora eu e você precisamos enfiar a cara nela, estudar e ver e receber e andar por ela, por aquilo que Deus tem para mim e para você. É uma oportunidade de conhecer a vontade de Deus para a sua vida em diversas áreas. A Bíblia é muito rica em ensinamentos que são valiosos para a nossa vida, sendo como uma bússola que guia os nossos passos.
A palavra de Deus, há muitos anos atrás, os nossos antepassados já falavam isso, que a Bíblia é como uma bússola que guia os nossos passos, né? Ela estreita o relacionamento com Deus. Querido, não tem como nós ter um relacionamento estreito com pessoa distante de nós. Não tem como eu ter um relacionamento estreito sem comunicar, sem diálogo, sem ter um tete-a-tete, sem ter um relacionamento profundo. Eu só vou estreitar um relacionamento com a pessoa quando eu procuro estar diariamente com ela. É assim lá em casa com os nossos cônjuges, é assim com os nossos filhos e com Deus não é diferente, né? Quando temos pouco ou nenhum contato com ela, né? Assim funciona quando falamos com Deus. É muito difícil nós aproximarmos dele sem ter um contato diário de qualidade. Eu estou falando aqui de qualidade, querido, porque não é para bater meta, não é para dizer assim, esse ano eu li a Bíblia de capa a capa, eu li um livro de 380 páginas. Não, estou falando de um menor tempo possível, que pode ser no mínimo 15 minutos, mas que seja um tempo de qualidade, um tempo separado para Deus. Por isso o devocional é uma forma de nós se conectarmos com Deus e mantermos uma relação próxima com Ele. Como eu disse, Deus sempre quis ter esse relacionamento, essa comunhão gostosa com o homem. E proporciona, como eu falei, que é um pacote muito amplo, né? E um dos pacotes que vem junto proporciona um crescimento espiritual. Amém? Como diz o Samuel Cutensco, uau, né? Glória a Deus, né? O crescimento espiritual só se dá quando buscarmos o conhecimento e entendimento sobre os assuntos que dizem a respeito a isso, né? Portanto, praticar atividades devocionais como parte do seu cotidiano. Então, à medida que você vai se aprofundando, depois eu tenho algumas coisinhas aqui para a gente encerrar a aula, que eu acredito que vai virar uma chave na sua vida e vai ser muito benção, né? Essa prática de atividade de você tem que ser uma prática. Assim como você paga uma academia e tem que ir 3 vezes por semana, eu quero te dizer, da mesma forma, você pode tirar um tempo para Deus e você não vai pagar nada. Você só vai receber um benefício estrondoso para a sua vida espiritual. Amém? Você se alimentará de conteúdos sólidos e que contribuirão para o fortalecimento da sua vida espiritual. Querido, quando você vê, é nítido, não vou generalizar aqui, mas quando vê uma pessoa meia gangorra, altos e baixos, quando você encontrar uma pessoa como aquele objeto no mar, que uma hora ele está embaixo, uma hora ele está em cima, uma hora ele está na areia, outra hora ele está no meio d'água, né? No meio do mar. Procura para ele, pergunte para ele sobre a vida devocional dele. Faz essa perguntinha. Como está o seu contato com o Papai do Céu? Diário. Você tem falado com ele? Você tem enfiado a cara na palavra dele? Você tem meditado? Agora eu quero passar para um ponto muito importante. Como fazer o devocional? Como fazer o devocional? Então são dicas, né? São dicas aqui que estamos caminhando junto, que eu acredito que vai ser de extrema relevância para nossas vidas. Agora que você entende o significado e a importância do devocional cristão, vamos entender como pode ser feito. Então, tem alguns pontos aqui que eu acredito que vai ser muito benção. Tipo assim, como eu disse, assim, não existe método, não existe um modelo correto. Eu não estou colocando aqui algo assim que tem que bater o martelo naquilo. Então você tem que se adaptar naquilo que é melhor para você. Sendo que cada pessoa pode decidir o que é melhor de acordo com as suas disponibilidades e hábitos pessoais. Mesmo assim, algumas dicas ajudarão a organizar este momento. Então, o que eu quero trazer aqui é que você se encontre com
com método que vai ser bênção para a sua vida, né? A gente não vai colocar aqui nada além daquilo que eu e você consiga fazer. Então, algumas dicas que ajudarão a organizar este momento e algumas sugestões são separar um tempo e um lugar. Querido, você precisa separar um tempo e um lugar. Como eu disse, se você faz parte daquele trajeto, se você vai com o seu carro, já não tem condições nenhuma, né? Mas no ônibus não é adequado, você não vai conseguir se concentrar. Enquanto você está fazendo janta para as senhoras, eu coloco um louvor lá não, isso não é um devocional. É bênção na sua vida, glória a Deus por isso. Mas não é um devocional. Por isso você precisa separar um tempo e um lugar, né? É naquele quartinho ali, enquanto o marido está assistindo o Jornal Nacional, né? Com os pés em cima do sofá. Minha senhora, vai para o quartinho ali, minha irmã querida, e tira o seu 15 minutos. E quando ele fecha a porta para ele não te incomodar, para ele não pedir a toalha, não pedir a chinela para ir para o banheiro, né? Para ir tomar o seu banho. E o varão valoroso, você que está me ouvindo agora, enquanto a tua esposa está fazendo a janta, que ela não, você vê que ela não precisa mais de você, fala assim, amor, você não me interrompa agora que eu vou no meu cantinho para Deus. Eu sempre fazia o meu devocional aqui de manhãzinha. Antigamente, né? Estou há 9 anos aqui de tempo integral. E eu sempre vinha para cá e fazia o meu devocional de manhãzinha aqui. A gente saía de casa, aquelas correrias e tal. Só que eu chegava aqui, eu falava para minha esposa, eu estou trancado no quarto, porque nós trabalhamos junto, né? Eu e a minha esposa trabalhamos junto aqui na igreja. E eu falo assim, ó, de tal hora até a tal hora não me interrompa, né? E tem um monte de coisa para fazer, né? Mas eu falei, mas depois que eu sair daquela porta, sair daquele quarto, daquela sala, aí eu faço todas as coisas, todo o serviço que tiver para fazer, pode contar comigo. Mas enquanto eu tiver no meu tempinho, o meu a sós com Deus, não me interrompa, não bata ali na porta. Então separar um tempo e um lugar, tem que ser, né? Porque senão vai distrair, vai tirar seu tempo, você tem que sair para atender uma pessoa, um filho, ou apagar a chama do fogão para a panela não queimar. Então desligue tudo, separa 15 minutinhos para Deus e você vai ver a bênção que vai ser. Então a primeira dica é separar um tempo e um lugar para realizar o devocional. As constantes atividades da vida, porque como eu disse, né, você chegou em casa do trabalho, pegou o filho na creche, já entra pelo portão, vai lá no saco de ração, e você já vai naquele ritual diariamente, e de repente você não tem mais esse tempo, você está cansado, você quer tomar um banho e ir para a cama, mas esse tempo, esse 15 minutos, ele tem que fazer parte de ser prioridade na sua vida. Amém? Eu fiz uma observação aqui para quem não tem esse tempo, mas se você tem, dentro da sua realidade de tempo, se você tem um tempo mais avantajado, o ideal é que você separe a partir de 15 minutos no amanhecer do dia, né? Porque o pastor DH tem falado, aqui até nós tivemos, aqui é um gancho de todas as matérias que nós tivemos, vida de oração, solitude com Deus, até a matéria de avivamento. Não tem como nós querer um avivamento se nós não temos um tempo de oração com Deus, né? O avivamento ele vem de tempo de oração, a oração ela está ligada com o avivamento. Então se você entendeu a matéria do pastor Samuel, você tem que saber que avivamento ele tem tudo a ver com oração. Não existe avivamento sem oração. Então você tem que separar esse tempo, porque os primeiros 15 minutos da sua vida, ele vai decidir o resto do seu dia. E até porque de manhã cedo você está como as águas do mar, tranquila, né, serena, e daí você está com a mente fresquinha, apta para receber tudo aquilo que Deus tem para falar com você.
Quando eu citei à noite aqui, é para aqueles que levantam muito cedo, de madrugada, que era no meu caso, e muitas vezes no meu antigo emprego, quando eu estava na vida secular. Mas correndo aqui, portanto, quando este momento não é colocado no seu planejamento, o local certo para realizar o seu devocional e uma forma de comprometer com este momento e garantir que ocorra diariamente. Então você tem que ter um local. Eu estou fazendo na minha casa, eu ainda não tenho, né? Eu sempre faço o meu devocional aqui. Mas, por exemplo, o dia da minha folga, né? Terça-feira, sábado, hoje o sábado eu já estou vindo para cá cedinho. Domingo, né? A gente já tem aquela correria, já levanta meio atrasado para vir para o culto. E como sou pastor, a gente tem que estar uma hora mais cedo, né? O pastor tem que dar exemplo, tem que chegar mais cedo no culto, junto com o pessoal de apoio. E eu estou fazendo na minha casa o meu cantinho de devocional. Eu quero fazer algo bonito. Eu quero colocar cortinas, eu quero colocar papel de paredes, eu quero colocar o lugar do tete a tete com Jeová. Eu quero fazer a tenda do encontro num cantinho lá em casa. Depois eu vou te postar aí uma foto para você. Mas eu vou demorar para fazer, que eu quero fazer bem caprichadinho. Enquanto isso, eu vou fazendo o meu tete a tete no lugar ali mesmo, ou aqui na igreja, né? Mas eu quero fazer algo porque esse local, ele tem que existir. Esse tempo de isolamento, só eu e Deus. Amém? Continuando aqui, se possível, separe as primeiras horas da manhã, né? Como eu disse, os primeiros 15 minutos da manhã ele definirá o restante do seu dia. A mente está fresca, né? Você está mais calmo, por isso ajuda a manter a concentração e aproveitar mais o estudo, né? O que será o estudo. E algo também interessante é fazer um plano de leitura bíblica, né? Então, faça um plano. Eu tenho uma Bíblia em casa que eu ganhei há muito tempo, que ela tem a Bíblia, acho que é do Silas Malafaia, se eu não me engano, é ele que escreveu, que é um planejamento de estudo da Bíblia anual. Ou seja, ela é mais ou menos assim, você tem 3 capítulos de Gênesis, e lá mais 3 de Mateus, 3 dos Evangelhos, e você vai fazendo aconselhando, né? Esses capítulos, e no final, você começa em janeiro, e daí você chega dia 31 de dezembro, você leu a Bíblia inteira. Mas você pode ter outros métodos aí, né? Você pode ter vários e vários métodos, mas o interessante é que você tenha um plano de leitura da Bíblia, que você faça desde já esse plano, né? Que ler a Bíblia sempre traz benefício. Mas quando um plano bíblico é feito, os resultados são melhores. Por exemplo, você vai pegar Gênesis. Então eu vou começar com Gênesis, né? Então eu sei que durante esses dias, dentro da sequência, dentro do meu devocional diário, eu vou estar dias após dias estudando os capítulos de Gênesis. Então isso é um planejamento diário. Quando você vai caminhando, você que ainda não tem esse hábito, né? Você vai ver o benefício que você já trabalha o dia meditando naquelas palavras, e você já está na expectativa do outro dia para ler o próximo capítulo, né? E você pode definir se começará por Gênesis, como eu disse, pelo Novo Testamento, ou se pretende fazer um outro estudo temático, né? Por isso que nós não temos uma definição exata para você, mas que um planejamento bíblico ele é necessário para que você comece. Definir um método de leitura é importante para que você saiba exatamente o que deve ser lido a cada dia, né? Então você tem que saber. Se você vai começar por Mateus, você tem que saber que você tem que ler uma sequência. Não é aquele costume que eu vou abrir a Bíblia e vou fechar o olho e abrir a Bíblia, onde abrir é ali que Deus quer falar comigo. Querido, isso não existe, né? Às vezes, já vi história que funcionou para um e para outro, né? Mas até tem algumas piadas sobre
esse hábito aí, eu acredito que o melhor mesmo é você ter uma sequência, um planejamento de leitura da Bíblia Sagrada. Você mesmo pode fazer isso. Então, existe plano que propõe a leitura de toda a Bíblia, né? Existe, como eu disse, livros, tem algumas literaturas muito boas, né? Depois eu vou passar alguns livros que eu tenho aqui, né? Muito bom. Aqui tem para 36 meses, mas também tem livro que você adquire que ele é anualmente, né? Essa Bíblia que eu tenho, ela é anualmente, por exemplo. Eu já fiz isso, deixa eu dar uma dica bem legal aqui, que eu já fiz muitas e muitas vezes, né? E esse ano eu quero fazer de novo. Então eu tenho um planejamento do meu devocional diário hoje, que eu faço esporadicamente, né? Hoje eu estou fazendo provérbios, né? Eu estou aproveitando fazendo o livro de provérbios. Eu faço com os meus queridos dentro do grupo de pastoreio, mas eu faço o meu devocional pessoal. Só que quando o dia 1º de janeiro, dia 1º de dezembro, eu começo no princípio Deus criou. Então eu começo o dia 1º de dezembro com o primeiro livro de Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis, e até o dia 31 de dezembro eu sei que eu tenho que ler a Bíblia inteira. Então eu faço esse planejamento anual, né? Eu fiz isso algumas vezes, agora faz alguns anos que eu não fiz mais, mas eu tenho um outro plano de ler a Bíblia, né? Dentro do meu devocional, mas esse ano, 2022, eu quero fazer novamente, começando dia 1º de janeiro, começando com o primeiro capítulo e o primeiro versículo de Gênesis ali. Ali você vai elaborando 3 capítulos por dia, né? Como eu disse, o tempo ali é com você. Às vezes você vai ler só 3 versículos, amém? Você vai meditar, você vai orar, meditar e depois aplicar o que a palavra de Deus falou com você. Então, aquele termo que o pastor DH sempre ensina, né? Ali é as 3 perguntinhas básicas para aplicação. Por mais que você não é teólogo, você não se aprofundou em teologia, mas as 3 perguntas básicas que eu faço para os meus queridos dentro do grupo de pastoreio, né? Por quê, para quem e para quê, né? As 3 perguntinhas da hermenêutica, né? Eu sempre pego um texto, o primeiro versículo e comparo com o segundo, porque geralmente você vai para Provérbios, Salmos, sempre as respostas elas estão abaixo, né? A própria Bíblia ela é tão divina que ela se completa por si mesma, né? Quando você lê um primeiro versículo, você vai para o segundo, você vai para o terceiro. A resposta que está no primeiro versículo, você vai encontrar logo após no segundo e no terceiro. Amém? Glória a Deus. Então, definir um método de uma leitura é importante para que você saiba exatamente o que deve ser lido a cada dia, né? Por isso que tem que existir esse planejamento. Existe plano que propõe a leitura de toda a Bíblia em um ano, como eu disse, né? Divide os textos em temas específicos, né? Uma boa literatura igual essa, né? Você pode acompanhar junto com a Bíblia, tá? Às vezes ela tem uma história bonita, mas tem um versículo ali que ela é o cerne de toda aquela história dentro de uma aplicação que é bom também. Eu gosto muito de ler livros, assim, dentro do meu devocional. Estudo livros também, mas eu prefiro estar tete a tete com a palavra de Deus. Você pode usar os dois, não tem nada de diferente, né? Mas eu gosto de usar as 2 fontes, né? Para mim, eu acho muito mais interessante. Continuando aqui, então nós vimos ali uma maneira, né, de nós entendermos e colocar em prática, né, de fazer esse plano de leitura. E agora nós vamos para um ponto muito interessante também, que é dar atenção ao preparo espiritual. Então, dar atenção ao preparo espiritual
é um momento muito interessante, né? O momento de devocional, ele deve ser diferente do que o estudo comum de algum tema secular. Então, o devocional que nós estamos falando aqui, queridos, tratando do devocional diário, ele é diferente de qualquer estudo. Você quer fazer um estudo paralelo, você quer estudar o Apocalipse, né? Finais do tempo, você pode estudar, você pode pegar outros, você pode ir para outra aplicação, você pode aprofundar, fazer um estudo, fazer um esboço, mas o devocional diário, ele é diferente, até porque ele é diário e você não tem todo esse... Se você tem um tempo estrondoso, amém, glória a Deus, mas no nosso caso, dificilmente nós vamos ter um tempo de ficar 1 hora fazendo esta leitura. Por isso que o mínimo é 15 minutos e o resto é com você. Amém? É 1 hora separada para ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer para a sua vida. Olha, interessante, né? Tudo isso você obtém, né? Ouvir a voz de Deus e falar com Ele e Ele falar com você. Você fala com Ele e você ouve a voz dele. Por isso é importante separar um tempo para a oração. Por isso que eu falei aqui que os primeiros 5 minutos, se você só tem 15 minutos por dia, separa os primeiros 5 minutos para orar, né? Porque você orando, e é depois a palavra e a aplicação da palavra, ela vai vir de encontro com aquilo que você precisa. Amém? Por isso é importante separar esse tempo de oração, pedindo a inspiração e a compreensão sobre os conteúdos que são estudados. Então, dar tempo, dar atenção para o preparo espiritual. Esse tempo, 15 minutos apenas, mas ele é de sumos importante. Use esse tempo para se conectar com Deus, meditando nas palavras que foram estudadas. Busque sempre entender a mensagem que está lendo e peça a compreensão de entendimento. Porque eu digo assim, uma brincadeira que eu faço, que você pode ler Machado de Assis, você pode ler Iracema, né? Uma época da minha vida, eu era muito ligado em romance, né? Quando eu fiz o ensino médio, né? Professor de literatura, e eu afundei, por isso que eu vou citar sempre livro de literatura. Querida, a Bíblia é incomparável, ela nem se compara com isso. Você pode ler o Machado de Assis, você não precisa ter tempo de oração, você não precisa nada, você vai deleitar naquelas histórias, né, literárias. A Bíblia um livro completo, você tem que orar, pedir discernimento do Espírito Santo, você tem que parar, só você e Deus, porque com certeza Ele vai falar com você, porque é a palavra dele, né? Use esse tempo para se conectar com Deus, meditando nas palavras que foram estudadas, né? Rumina, se você tem seus 15 minutos de manhã, isso tem que entrar de tal forma no teu coração, que você vai viver o resto do dia por aquela palavra, né? Busque sempre entender a mensagem que está lendo e peça compreensão e entendimento. Amém? Fazer um caderno de anotação. Fazer um caderno de anotação, querido, isso é importante. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar melhor os meus livros, né? Eu quero falar algo bem importante para você. Se você pegar uma carona comigo para uma viagem, se for lá para o Rio Paraná, para a minha terra comigo, olha aqui, né? Pão diário, adoração e vida cristã. Eu tenho aqui também Alegria e Gratidão, né? Um livro muito bom que eu estou lendo. Tem outros também que eu estou lendo que não está aqui. Crescimento e Intimidade com Deus. Isso é um plano mais para 6 meses, né? São livros muito bons. E hoje as livrarias, aí você pede num site, ela chega na tua casa, dependendo são livros baratinhos que custam R$12, 15, R$19, né? Você pode estar adquirindo esse livro. Então, no meu carro, ali no carona, já tem os livrinhos de devocional. Então, se você está viajando comigo, e você está nos 4 pilares, nas 5 engrenagens, e aí você vai pegar uma carona comigo,
e você estiver lendo um livro de devocional, se alguma coisa dá errada, você sabe que os céus estão abertos para te receber. É uma brincadeira, né? Mas eu sempre carrego no meu carro uns livros, né? Eu não sei se ainda tem, se de algumas pessoas me pegou emprestado. Já quero dizer, se você pegou um livro emprestado lá, que fica para as pessoas que pegam carona comigo. A gente faz tempo que por causa da pandemia a gente não viaja mais, né? Mas me devolva, acho que está faltando alguns livros lá. Se você pegou ali um livrinho de devocional, você me devolva. Agora eu nem sei mais para que eu emprestei, mas provavelmente ainda tem um lá, ali naquele bolso do banco do passageiro ali. Fazer um caderno de anotação. Então nós estamos para nós encerrarmos essa aula, né? Depois nós vamos para as perguntas e respostas. Querido, eu tenho o caderno, esse aqui ainda vou encapar ele bonitinho, né? Porque esse aqui é um caderno novo que eu comprei, que os outros estão todos usados. Eu tenho um caderno onde eu escrevo as mensagens. Eu tenho, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu tenho um caderno do Capacitando e o caderno de devocional. Tem vários, ali no meu escritório tem vários outros cadernos. E tem o caderno que eu faço devocional no meu pastoreio com as pessoas. E esse é um caderno que eu uso, né? Comecei a usar ele agora, que os outros já estão preenchidos. E, por exemplo, eu vou te dar uma dica aqui, ó. O que é bom ter no devocional? Um caderno. Olha aqui, ó. Uma caneta vermelha para você sublinhar, né? Aqui tem uma de sublinhar, uma caneta vermelha, duas canetas vermelhas e uma caneta. E seu caderno ali com seu chimarrão, caneca d'água, o café. E eu peguei aqui o Salmo 23, né? Porque até eu queria usar isso aqui como uma dica. Você vai pegar o Salmo 23, por exemplo. Eu vou começar pelos Salmos. Sabia que Salomão, Davi e o seu filho Salomão, tem o livro de Salmos e Provérbios, né? Os livros mais que fala de devocional, né? Deus, ele falando, aconselhamento para Salomão, né? E Davi, assim, também com seu coração voltado para Deus. Se você ler o Salmo 23, esse dia eu fiz na clínica lá, com os meninos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu perguntei para eles, qual é a palavra que você vai sublinhar na sua Bíblia? Se for sublinhar na sua Bíblia, ou escrever no seu caderninho de devocional, qual é a palavra que é a palavra-chave aqui? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente nas águas tranquilas. Eu fui falando para ele, qual é a palavra aqui? Refrigera-se a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque ele está comigo. Aí a palavra, mas aí vem outra, não, cuidado, não, proteção, e cuidado, proteção, e várias outras palavras. Então você vê aqui, de caneta vermelha, está a palavra proteção ali. Poderia ser cuidado, né, que dá na mesma coisa, e um ou outro derivado da mesma palavra, né? Mas uma palavra muito chave, que foi muito forte ali naquele dia, a palavra proteção. Então, nos Salmos, você vai ver muito isso. Então, seu caderno de devocional, você com a Bíblia Sagrada, com a Bíblia ali do ladinho, você vai ler Salmo, aí você vai, ou uma literatura dessa, você vai ter seu caderno de anotação e você vai ter seus ingredientes indispensáveis, com a caneta azul e caneta vermelha, e ali para você se destacar. Queridos, você sabe que aí, dentro do anual, dentro de 12 meses no ano, você vai ter vários cadernos. Então, para você não se perder, coloque caderno 1, 2, né? Porque de repente você encheu esse caderno, aí você passou para outro. Então, para não fazer aquela confusão, coloca o caderno A, B, C, ou escreve os livros aqui da Bíblia que você leu, né? Escreve na capa, né? E porque você vai precisar desse caderno. Vai ter momento na sua vida que você vai precisar desse caderno. Vai ter momento na sua vida para ajudar uma pessoa. Você vai ter que escafunchar. Não, Deus me falou algo assim e assado no meu devocional. E eu preciso resolver um problema de uma pessoa. E você vai correr num caderno desse. E vai estar ali porque você
adquiriu no seu devocional diário. Então, por isso que um caderno de anotação, ele tem que existir. Tem que existir. Né? Isso não é coisa antiga, não é coisa de mulheres, né? Não é, isso é coisa para macho também. Eu tenho um estojo, né? Então aqui, né, as mulheres vai colorir ali de rosinha, né? Tudo bonitinho, os homens ali de azulzinhos, né? E não importa aí, né? Poderia ser rosa também, não vejo mal nenhum, mas você vai ter os seus acessórios ali, né? Caderno, caneta azul e vermelha, a Bíblia do lado, pode ser um livro de literatura cristã desse acompanhando, e você vai ter os seus minutos ali. Para encerrar, né, falando disso tudo, que nós chegamos ao final dessa primeira aula, eu quero ler aqui. Outra dica interessante é fazer um caderno de anotações sobre os seus momentos devocionais diário, né? Nele você pode anotar passagem que tenha chamado a atenção, perguntas sobre o texto que tenha deixado dúvida e fazer reflexão espirituais. E aí você faz a pergunta do texto, de repente você pesquisou dentro do seu tempo, você não teve tempo de correr dentro dos comentários bíblicos, você não teve. Faz essa pergunta, você pode mandar uma mensagem para o seu líder de PG, para o seu líder de ministério, para nós, os pastores, ou você que não é da nossa igreja, para os seus líderes, para os seus pastores. E faz essa pergunta para ele, manda no WhatsApp para ele, ó. Além de o que Deus está falando aqui no Salmo 23, né? Ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faltará o quê? Né? Tudo, nada, só um pouco, né? Enfim, a pergunta que vier na sua mente ali, que você não terá resposta naquele momento e ficou inculcado na sua cabeça, faça ela, anote no seu caderno, mande um WhatsApp para o seu líder, depois que ele mandar a resposta, coloque a resposta ali, porque um dia você vai precisar dela. Amém? E eu ainda quero orar encerrando, e depois você que anotou suas perguntas, pode fazer ali que o Diogo vai responder. Estou brincando, né? Pode fazer suas perguntas, a gente vai ver dentro daquilo que eu entendo de devocional, se eu vou poder te ajudar ou não. Espero que sim, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo tão importante, Deus. E como eu disse bem no começo da aula, esses queridos irmãos tão preciosos, tão amados, talvez eles não entenderam muita coisa, porque eu não sou esse mestre com essa habilidade de ensino, mas se eles não entenderam muita coisa dessa matéria, mas se eles começarem amanhã praticando esse relacionamento diário com o Senhor, esse apego sincero de devoção pela palavra, e a oração e a palavra, valeu a pena, Deus, valeu a pena. Por isso eu oro para cada querido que está nos ouvindo e os que vão assistir essa aula depois, que comece, Deus, que mantenha esse relacionamento, essa intimidade, que fale com o Senhor, ouve aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai, que mantenha esse relacionamento diariamente com o Senhor, assim como um pai tem prazer de conversar com o filho, de saber como foi o dia do filho lá no colégio, no trabalho. Da mesma forma, o Senhor quer que nós falamos com o Senhor, e o Senhor também quer nos revelar, mas essa revelação do Senhor é só através da sua palavra. Não existe nenhuma outra forma. O Senhor tem múltiplas formas de se revelar a nós, mas a mais evidente é através da sua palavra. E quando nós mergulhamos nela, quando nós temos esse apego por ela, e nitidamente nós percebemos como o Senhor fala conosco, como o Senhor responde às nossas perguntas, como o Senhor resolve os nossos problemas. Pai, eu não preciso ir para aquele mestrado, graduado, doutorado, não. Eu vou para o Senhor, para a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado pela paciência de cada um de vocês, né, de estar aqui assistindo. E agora vamos para as perguntas. E eu vou falar com o meu mestre, meu guru, Diogo. Tem perguntas na tela, Diogo? Pastorzão. Então temos alguns comentários aqui, ó. O pastor DH comentou, né, que devocional vem de devoção, um apego sincero e fervoroso a Deus. Também aqui a Kate falou que tem uma pastora que ela gosta de ouvir, que sempre fala que devocional é igual tomar banho. Precisamos fazer todos os dias, né? Não tem como deixar de fazer. E a Elo falou assim, ó, pastor, tem que ser necessariamente um caderno de devocional, por exemplo, tem a opção de anotar no celular e etc. É a Lô de Paula? Isso, aham. Ah, minha querida, já foi minha aluninha na, na escola, né? Elô, eu sugiro, porque o celular, né? O celular, por exemplo, de um tempo para cá, eu já contei três celulares. Eu perdi, fui roubado, quebrou. Um dia eu caí, o celular caiu, o carro passou por cima, não consegui. Eu fui atravessar a rua correndo, o celular no bolso da jaqueta. E eu estava pagando o celular, né? Quando ele caiu ali na Avenida Iguaçu, próximo do meu trabalho. Eu só contar essa história que é muito engraçada, não podia deixar de contar. E foi interessante que os primeiros carros que, quando abriu o sinal, viu, né? O último carro não viu o meu celular e pá! Ou seja, se eu tivesse algo nele, eu tinha perdido tudo, né? E era naquela época que não armazenava muita coisa em celular, né? Hoje tem se você troca, você pode resgatar o chip, o número, enfim. Mas eu prefiro um método muito antigo dos nossos pais, dos nossos avós, que é o caderno, né? Assim como nós usamos o caderno para o capacitando, né, para anotar. Como eu disse, né, eu tenho vários cadernos para cada. Tem um caderno para cada coisa, né? E o devocional também, eu imagino, né, que ele é muito relevante, um caderno junto com a Bíblia, né? Você pensa que você está fazendo um trabalho, esse dia eu estava lembrando com a Letícia, né? Lembrando para se lembra, não sei se ela era dessa época, eu lembrei, você lembra quando a gente ia para fazer pesquisa na biblioteca, aquelas mesas de 3 pessoas e ficava vasculhando livro lá, né, nas bibliotecas públicas, né? E aí eu não sei porque eu estava surgindo essas lembranças, né? São coisas antigas que era muito boa, né? E se perdeu. Eu não sei se ainda hoje os alunos ainda fazem esse tipo de trabalho. Mas é bom a gente lembrar e trazer de volta algumas coisas antigas que é muito relevante, né? Eu imagino que a Bíblia, um caderno e a caneta, ela é muito, muito bom. Então, o que você pode fazer, uma sugestão minha, diante, se você passa no celular na hora, mas depois você procura o teu caderninho e passa tudo de volta no caderninho como uma carta na manga, né? Porque se um dia você perder, roubar, porque se roubar teu celular, não tem como você resgatar o chip, né? Imagino que não, né? Mas assim, use o caderno como uma carta na manga e é algo que você vai ter nos seus acervos ali, nos seus arquivos, né? E toda vez que você precisar, independente do que acontecer, você sabe que o teu caderno vai estar ali. Tranquilo? Temos mais uma pergunta aqui do Tiago Felipe Gomes. Não sei se você conhece ele, pastor Zé. Ele pergunta assim, ó, pastor, Esse rapaz. pela sua experiência de anos na igreja, qual o maior obstáculo ou dificuldade para uma vida devocional diária, regular e crescente? Isto é, uma vida constante. Então, qual a maior dificuldade? Meu querido pastor, é o tempo, né? Desde do primeiro dias de conversões até
para o reverendo apóstolo, né? Se ele não se disciplinar dentro dos seus afazeres, isso vai passar batido. Né? Até para nós que somos pastores, né, se a gente não se cuidar, nós não termos essa disciplina, porque as demandas até do trabalho pastoral, né, ele toma esse tempo. Então, o primeiro tempo eu tenho que, antes de marcar com o irmão Francisco, o irmão José, o meu pastoreio, né, eu preciso separar esse tempinho, por mais que seja 15 minutos apenas, com o Senhor, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E a partir do momento que eu separei esse tempo, né, ele tem que entrar como prioridade, né? Ele tem que entrar, porque o trabalho, a correria do dia a dia é o maior inimigo. Eu tenho um texto ali, como eu preparei a terceira lição, né? O apóstolo Paulo vai falar do tempo, acho que é Efésios 5, do 15 ao 17, parece, né? É um texto ali que ele sabe, parece que ele está fora do contexto, mas ele fala sobre o tempo, né? Para que nós não gastamos o tempo com coisas em vãs, né? Mas às vezes não é vãs as coisas. Às vezes o meu tempo com as demandas do dia a dia, né? É levar o filho na escola, tal hora, e apressar para dar banho nele. E daí eu tenho que passar no mercado, que eu tenho que levar a esposa, que eu tenho que voltar. E isso é diário. Isso tira o nosso tempo, né? Então eu preciso encaixar esse tempo junto com os meus afazeres. E se tratando dessa disponibilidade de horário, isso tem que ser como a primícia, os primeiros minutos do dia, né? Vai estar na outra lição, eu vou falar um pouquinho sobre o maná, né? E foi falado também na vida de oração, que o povo de Israel ele tinha que colher de manhã, né? E uma vez um lá tentou ajuntar lá e acabou estragando, né? Assim com a nossa vida devocional. Então, respondendo à pergunta do pastor, para mim, né? Eu acredito que é para todos, os afazeres do dia a dia, né? O meu cotidiano, o meu trabalho, as minhas demandas, ela tira esse tempo. E se eu não policiar, se eu não ser radical, né? Como eu disse bem no começo da aula, assim como eu tenho esse compromisso de estar na clínica nas sextas às 7h15 da manhã, que é prioridade, eu tenho que ser radical também. E maior ainda com Deus, né? Porque eu tenho um compromisso com o Senhor e eu não posso faltar. Amém? Amém. Acho que são essas as perguntas. E o pastor pode ficar à vontade aí se quiser fazer uma palavra final, senão nós aí nos encontramos na segunda, né? Uhum. Eu só queria falar sobre o tempo, né? Deixa eu ir aqui ver se eu consigo encontrar aqui. Só para a gente encerrar com esse texto aqui. Acho que é da lição Efésios. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Efésios, Juízes. Acho que é aqui a segunda lição. Efésios 5. Deixa eu ler esse texto. Efésios 5, do 15 ao 17. Eu quero encerrar com esse texto, né? De Efésios 5. E daí nós encerraremos a aula, mas eu quero deixar esse texto para ver o que o apóstolo Paulo está falando ali referente ao tempo. Então ele diz assim, ó, deixa eu pôr aqui. Efésios 5,
você pode anotar aí nas suas anotações, Efésios 5, do 15 ao 17. Ele diz assim, ali fala de vida em comunidade. Então, quando nós olhamos o subtítulo ali, parece estar um pouquinho fora do contexto, mas eu quero trazer basicamente sobre o tempo, que é uma palavra muito chave ali nesse texto. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando para uma vida em comunidade. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, de maneira como vocês vivem. Que não seja como insensato, olha as palavras, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra tradução vai falar tempo, aproveitando o máximo o seu tempo. O verso 17 vai dizer assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não, aí, até o verso 17, né? Mas procure entender qual é a vontade do Senhor. No 18 ele vai falar ali, não se embriague com vinho, né, no qual há libertinagem ou dissolução, mas se enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre esse tempo, e quando nós entramos no tempo, a pergunta que o pastor fez ali, né, nós podemos ver ali um contraste entre o sábio e o insensato. E aproveitar o tempo. E qual é a maneira que nós aproveitamos o tempo? É com as coisas que é relevante, com as coisas que me dá crescimento, né? E eu peguei esse texto, né, para falar um pouquinho disso. Eu quero falar sobre umas anotações que eu fiz aqui dentro desse texto, né? Que o verso 16 fala de oportunidade, né? O insensato, ele não se preocupa com o tempo que ele tem. Ele desperdiça. Eu vou assistir um bom filme, eu vou ficar no WhatsApp aqui, fazendo piadinha no WhatsApp, né? Isso é legal também para descontrair, mas se você tem tempo sobrando, faça isso. Mas se o seu tempo é correria, não perca o seu tempo com essas coisas. Talvez o único tempo de você fazer devocional é aquele tempo que você fica no WhatsApp ali e tal, né? Se descontraindo. E ele fala ali assim, ó, o insensato não possui nenhuma estratégia para a sua vida e perde a oportunidade de viver para Deus em qualquer ambiente, seja bom, seja mal. Então, eu vi uma grande oportunidade de nós conectarmos com Deus foi na pandemia, quando nós ficamos de quarentena, né? O que ia fazer ficar 14 dias em casa? Cara, era se afundar na Bíblia Sagrada, orando, assistindo coisas que encheria e nos fortalecia. Em vez de ficar se maldizendo, oprimido, depressivo, ó céus, ó vida, por outro lado, nós se enchia da palavra de Deus, né? E o insensato não compreende, não somente perde a oportunidade de fazer o uso sábio do tempo. Nós precisamos fazer o uso sábio do tempo, aproveitar da melhor maneira possível, mas também tem um problema fundamental. Não compreende quais são os propósitos de Deus para cada um de nós. Então, além de, quando você mergulha no devocional, né, eu falei aqui, quando você tem isso como um comprometimento e uma disciplina, e você vai ver qual é o propósito de Deus para nossas vidas, né? Então você vai entender o propósito de Deus. Então aquela pergunta que nós fazemos, eu não sei o que Deus tem para mim e tal. Não, querido, quando nós entramos nesse ambiente em Deus todos os dias, diariamente, com essa conexão, esse conectado, esse contato, Deus ele vai revelar a nós e ele vai apontar a direção para a qual nós estamos andando, né? Não compreende quais são os propósitos de Deus para cada um de nós, ou a humanidade como um todo, né? Que todos cresçam espiritualmente em todas as áreas. Não tem como crescer sem ter um tempo de intimidade com Deus, né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso na aula seguinte, né? Na próxima aula, próxima segunda-feira, mas só para falar sobre o tempo, né? Nós temos que redimir os tempos, né? Que os dias são maus, né? Então, nós podemos olhar para Daniel, né? O ambiente
ele não condiz à minha cultura. Quando nós falamos que Daniel orava 3 vezes ao dia, era uma cultura do povo judeu, mas você está em Jerusalém, na tua terra natal, é uma coisa, agora você está na Babilônia, é outra coisa. Mas mesmo assim, Daniel, ele tinha o seu tempo com Deus. Então, as condições do tempo, ela não define, ela não pode definir o meu hábito com Deus. Amém? Então, medite nos dias de Daniel, né? Você está na Babilônia ou você está na grande cidade de Jerusalém? Então, ele poderia estar na Babilônia, onde tudo era contrário, onde tudo era oposto, mas ele permanecia tendo contato com seu Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui eu encerro a minha aula. Uma boa noite a todos e agradeço a paciência de vocês estarem esse tempo me assistindo. Deus abençoe e eu espero que seja de grande relevância vida devocional na vida de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Tenha uma boa noite.